Olá a todos, meu nome é Miguel Furdin, eu sou brasileiro, sou crítico de cinema e no momento também estou fazendo uma transição da crítica para o cinema, pois meu primeiro longa-metragem como diretor está próximo de ser lançado nos cinemas. E antes de falar mais especificamente sobre o assunto principal, sobre o tema deste vídeo, que, como vocês sabem, é o filme Missão Impossível, o ajuste de contas final, de Christopher McQuarrie, eu gostaria de agradecer ao José Oliveira, que me fez o convite para gravar este vídeo e vir aqui falar com vocês. E a todos do Cineclube Gardunha pela confiança e pelo prestígio, pois é uma enorme alegria e é um enorme prazer participar de tudo isso, de estar com vocês, mesmo que à distância e por vídeo. Agora, antes mais uma vez de falar sobre o tema deste vídeo, o tema principal, eu gostaria de fazer brevemente, de modo resumido, 3 contextualizações que eu acho que, uma vez feitas, elas ajudarão a compreender o porquê eu gostei tanto desse filme, do Christopher McQuarrie. Aliás, eu costumo dizer que os 4 últimos filmes da saga Missão Impossível não foram só filmes de Christopher McQuarrie, mas filmes de Christopher McQuarrie e Tom Cruise. Eu vou falar um pouco mais depois por que eu vejo dessa maneira. E vão ajudar a entender o porquê, como eu estava dizendo, eu gostei tanto e eu considero esse último filme tão importante no momento atual, que é o momento do seu lançamento, que é o momento em que as pessoas estão assistindo a ele e falando sobre ele. A primeira contextualização, ela retorna aos primórdios do cinema, mais especificamente ao período do cinema mudo nos Estados Unidos, em Hollywood, em que nós tivemos figuras, algumas vindas do universo circense, vide, por exemplo, o grande Charlie Chaplin, e que enxergaram no cinema e na linguagem cinematográfica uma extensão, uma extrapolação dos limites daquilo que eles podiam fazer com os seus próprios corpos dentro do picadeiro, dentro do circo, né? Nesse micro-universo, que de micro também não tem nada, pois foi uma grande parcela do fascínio do cinema mudo, do cinema silencioso, a figura que eu quero destacar acima de todas é a figura do Buster Keaton, que protagonizava seus filmes, os dirigia também e tinha como principal característica se colocar em situações, em instantes, fazer instantes, né, que é o termo que a gente usa para falar de set pieces cinematográficos em que há uma unidade lógica que se encerra em si mesma, e ele costumava se colocar em perigo, ele costumava testar os limites do seu corpo, né, fazer coisas diante da câmera e registrar coisas com a câmera que até então obviamente não tinham sido vistas e que raramente foram vistas depois, em décadas posteriores, quando o cinema, né, o aparato da linguagem cinematográfica, ou seja, os elementos mais tecnológicos, continuaram avançando. Porque essa figura do Buster Keaton, ela lidera, por assim dizer, uma linhagem que é uma linhagem que nos dias de hoje encontra seu principal representante no Tom Cruise.
todo mundo que acompanha cinema, que se interessa por cinema, mesmo que não goste muito desse tipo de filme, que é um filme mais ação e blockbuster, sabe que o Tom Cruise se especializou nas últimas décadas em fazer alguns filmes no quais, assim como o Buster Keaton, ele também coloca a sua própria vida em risco, ele também testa os limites do seu corpo para criar stunts, para criar set pieces nos seus filmes que impressionam o espectador, que chamam a atenção e deixam o espectador deslumbrado. No entanto, nessa linhagem que a gente tem ali no início Buster Keaton e nos dias de hoje Tom Cruise, ela é uma linhagem também com nuances e sutilezas que se resumem basicamente à presença física de um ator, a força que a sua presença tem dentro de um filme diante da câmera. Até inclusive de atores que não ficaram conhecidos por testarem os limites do seu corpo ou colocarem suas próprias vidas em risco, mas que são reconhecidamente caracterizados pela sua presença. Um caso clássico, por exemplo, de alguém inclusive que ainda está vivo é Clint Eastwood, mas temos outros nomes também, como Charles Bronson, que é essa ideia de atores que, por causa da sua fisicalidade, por causa do seu corpo e da sua presença, fazem com que tudo gire ao seu redor, tudo aponte para ele, como se fossem ímãs, né, que atraem tudo que está ao redor. Então a primeira contextualização é essa contextualização de trazer essa linhagem que começa com Buster Keaton, tem seu representante nos dias de hoje, o Tom Cruise, mas passa pela história do cinema com nuances e contendo outros nomes também. A segunda contextualização que eu gostaria de trazer é uma contextualização que remete àquele período que nós chamamos e consideramos como o período clássico do cinema norte-americano, que compreende as décadas de 30, as décadas de 40 e as décadas de 50, em que dentro do sistema de estúdios, né, todos aqueles estúdios que a gente conhece, Paramount, Universal, 20th Century Fox, etc., e também dentro de outros sistemas internos, como o Star System, né, que é o sistema em que a estrela é o carro-chefe da produção, né? É aquilo que faz as pessoas saírem de casa e irem ao cinema. Eu quero assistir a um novo filme de Humphrey Bogart, eu quero assistir a um novo filme de Spencer Tracy, né, etc. Esse período, que era um período, que foi um período de produções cinematográficas sublimes, brilhantes, que se tornaram clássicos e que recebem estudos até os dias de hoje de críticos, de historiadores, de acadêmicos, né? Todos esses filmes e essas obras, tanto aquelas bem-sucedidas quanto aquelas mal-sucedidas, elas operavam dentro de uma indústria que continha regras, que continha convenções, que diziam respeito não apenas à própria indústria, mas também à sociedade norte-americana, aos valores compartilhados pela sociedade norte-americana em um período específico do tempo, né, e da história. E dentro desse sistema, que era muito regrado, que tinha suas convenções, criou-se, né, um grupo de maneira muito espontânea, né, e isso foi reconhecido só posteriormente pelos críticos franceses da Carrière du Cinéma, né, criou-se um grupo de cineastas que, mesmo dentro desse sistema repleto de regras, eles, por meio da sua inteligência, da sua criatividade, da sua sensibilidade, do seu estilo, conseguiam subverter essas regras e transmitir algum tipo de conteúdo que, se aparecesse de modo explícito,
não existiria, não viria à vida, ou pelo menos não viria à vida tal como vieram nesses filmes, né? Que são diretores como Howard Hawks, como John Ford, como Raoul Walsh, como Billy Wilder e tantos outros, né? São praticamente os principais nomes do cinema clássico hollywoodiano. E uma das principais razões de eles serem até hoje os principais nomes é porque eles conseguiram encontrar maneiras de burlar esses limites, essas cercas, né? Um termo muito comum usado para descrevê-los, né, é o termo contrabandista. Eles encontravam, ou seja, uma maneira de trabalhar e operar dentro do sistema, mas de fazer isso ao mesmo tempo que subvertia o sistema. Essa é a segunda contextualização. E a terceira contextualização, ela já diz mais respeito à saga Missão Impossível, quando ela foi adaptada para o cinema, lá em meados da década de 90, foi o primeiro filme produzido pelo Tom Cruise, e todos os filmes da saga foram produzidos por ele. E essa saga, ela tem dois momentos distintos. O primeiro momento, que é o momento que compreende os 4 primeiros filmes, né, ele tem como característica principal uma certa falta de continuação entre os filmes e entre a unidade dramática do protagonista e dos personagens que habitam aquele universo, o protagonista sendo o Ethan Hunt, né, interpretado pelo Tom Cruise, e eles eram voltados, cada um deles foi dirigido por um diretor diferente, né, e eles tinham como característica o emprego de estilos diferentes para cada um dos filmes. Então, o primeiro, dirigido pelo Brian De Palma, é um filme de Brian De Palma, em que o Brian De Palma emprega o seu estilo para contar aquela história. O segundo foi dirigido pelo John Woo, que tem um estilo diferente do Brian De Palma, e que empregou esse estilo diferente no filme e também deu para aquele universo uma aparência distinta daquela aparência inicial do primeiro filme. E assim foi, embora os dois outros diretores, no caso do terceiro, J.J. Abrams, e no caso do quarto, o Brad Bird, ambos inferiores no que diz respeito a uma comparação com o Brian De Palma e com o John Woo, mas cada um também aos trancos ali, barrancos, né, me referindo especificamente aos dois, empregaram aquilo que a gente entende como a maneira dos dois de filmar uma história, principalmente no caso do J.J. Abrams, para quem já viu outros filmes do J.J. Abrams. No entanto, a partir do quinto, quando essa parceria do Tom Cruise com o Christopher McQuarrie, ela se torna mais forte, e o Christopher McQuarrie dirige o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, que é o atual filme, o filme mais recente, a saga Missão Impossível deixou de ser um espaço em que os diretores chegavam e imprimiam o seu estilo e passaram a ser mais uniformes entre si, na sua linguagem cinematográfica, e muito mais voltados para os instantes, ou seja, para aquelas set pieces em que o Tom Cruise coloca a sua vida em risco, o seu corpo em risco e testa os limites daquilo que ele consegue fazer, daquilo que ele é capaz de fazer. Tanto que no marketing de todos esses filmes, os bastidores desses instantes sempre aparecem como uma forma de atrair o público, de chamar o público para ver essas coisas na tela grande. Então, dado esses 3 contextos, né, por que esse último filme, que chegou aos cinemas faz pouco tempo, eu considero muito bom, mas mais do que isso, eu considero importante. Em primeiro lugar, porque ele tem um lugar, ele tem um espaço dentro da história do cinema, ou seja, ele faz parte de uma linhagem e de uma tradição
e que é uma linhagem, uma tradição muito nobre, principalmente quando a gente fala, por exemplo, no caso com mais nuance, da mise-en-scène, né? A mise-en-scène sendo um dos pilares do cinema, a mise-en-scène se baseia principalmente na presença do ator, na presença física, corpórea do ator. Então, entre todas as complexidades dessa linhagem e dessa tradição, e aí, é claro, em figuras como Buster Keaton e o Tom Cruise, a gente tem exemplos mais extremos e mais radicais por causa dos seus instantes, né? Por causa das set pieces criativas, ousadas e arriscadas, né? Mas essa linhagem ela é extremamente rica e ela é uma linhagem que perpassa toda a história do cinema. E o Tom Cruise se mostra muito ciente disso, assim como Christopher McQuarrie, o que indica que eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo e como isso se encaixava dentro do que o cinema é no nosso imaginário, dentro do que o cinema pode ser capaz de nos entregar. Isso é muito raro. Pessoal, a gente teve um limite de gravação aqui, então eu vou continuar nesta segunda parte, né? Eu estava dizendo que é muito bom e muito importante perceber o quão cientes o Tom Cruise e o Christopher McQuarrie estavam de como esses últimos filmes e esse filme mais recente da saga também, é claro, eles fazem parte de uma linhagem, que é aquela linhagem sobre a qual eu falei, eles fazem parte de uma tradição. Porque isso hoje em dia, infelizmente, é raro. A maioria dos filmes, a impressão que transmite é de que eles surgem e eles aparecem para o público como se o cinema fosse uma novidade de poucos anos, uma novidade recente, e não algo que tem uma longa tradição e anos e décadas de existência, né? De filmes e de movimentos e de cineastas, enfim. E essa era a razão daquela minha primeira contextualização. No entanto, alguém poderia dizer que isso se aplica a todos os filmes da saga e não apenas ao último. E isso é verdade. Então essa não é uma característica particular do último, mas de toda a saga. Agora, uma característica particular do último está relacionada, e aí o primeiro contexto ele também entra, né, nesse bojo, a segunda contextualização e a terceira contextualização. Em que sentido? O segundo ponto, que é o ponto dos contrabandistas, né? Aqueles que trabalham dentro do sistema com aquelas regras e com aquelas convenções da indústria, mas subvertendo-o. Quem assistiu ao filme já sabe, quem vai assistir vai descobrir. Em Hollywood, nos últimos anos e nas últimas décadas, o carro-chefe deixou de ser a história, né, a trama, né, ou o diretor, ou o personagem, e passou a ser o espetáculo cinematográfico proveniente da tecnologia. Ou seja, o que a tecnologia consegue nos entregar de deslumbrante, de impressionante, né? Essa é a lógica por trás de filmes como Transformers, como Avatar, como esses filmes de super-heróis, né, que têm sido lançados há muito tempo e em grande quantidade, que é essa ideia da tecnologia, do digital, mostrando toda a sua potência para o espectador e fazendo com que o espectador tenha na sala de cinema uma experiência que ele não poderia ter em outro lugar. Isso tudo faz parte, né, de um cenário imenso que transcende inclusive o cinema e que diz respeito à questão tecnológica na nossa vida, né, na vida em sociedade, no nosso dia a dia, em como que a tecnologia
impactou e mudou a nossa rotina, o nosso estilo de vida e, claro, mudou a nossa relação também com as artes. No momento em que a gente se encontra, o status quo, por assim dizer, é a questão da inteligência artificial, de como que ela vai transformar a nossa realidade, transformar a sociedade, as interações humanas. E, nesse último Missão Impossível, não à toa, ou seja, de modo evidentemente proposital, o grande inimigo e o grande vilão da história não é um personagem de corpo e osso, mas é uma inteligência artificial que se volta contra os seres humanos e demonstra ter um poder e uma autoconsciência assustadores. Então cria-se entre Ethan Hunt, o protagonista da história, vivido pelo Tom Cruise, e a inteligência artificial, que é a vilã e que recebe o nome de A Entidade, cria-se evidentemente um conflito entre o quê? Entre essa não existência material da inteligência artificial, da tecnologia e das capacidades da tecnologia e a presença física, corpórea do Tom Cruise, interpretando o personagem Ethan Hunt. E aí entra também o terceiro contexto, que é o contexto dessa mudança que passou a caracterizar a saga, de deixar de ser um filme em que deixar de ser uma saga em que o Tom Cruise, o Ethan Hunt e aquele universo estavam a serviços de um diretor que vinha, imprimia seu estilo e dava lugar a outro, para ser uma saga em que o Christopher McQuarrie, junto ao Tom Cruise, ditam como os filmes são feitos, quais são as estruturas, quais são os set pieces do filme. Em outras palavras, o Tom Cruise passa a ser o autor também desses filmes, e não apenas o ator que faz os stunts e que dá vida ao Ethan Hunt. E como é que essas duas coisas se juntam? Da seguinte maneira: nós temos, portanto, um ator que é também autor e que tem como característica colocar o seu corpo e a sua própria vida em risco para a realização de set pieces cinematográficos, se juntando, unindo forças dentro de um filme que é um filme hollywoodiano, que é um blockbuster voltado para as massas, portanto, um filme da indústria, feito dentro da indústria, para combater justamente a acumulação máxima daquilo que tem sido o carro-chefe dessa indústria, que é a tecnologia. Então, o que o Tom Cruise faz e chega, e finaliza de modo impecável no último filme, é tomar a dianteira como ator / autor, dentro de uma linhagem que é uma linhagem da fisicalidade, do corpo dos atores e dos seres humanos, e aí ele pega essa linhagem, ele coloca essa linhagem, ele recoloca essa linhagem dentro da indústria, faz um filme dentro da indústria, mas por retomar essa linhagem e colocar na história como o grande vilão uma inteligência artificial, ele faz aquilo que foi uma das principais, se não a principal característica do cinema clássico hollywoodiano, que é a característica dos contrabandistas, trabalharem dentro do sistema ao mesmo tempo que o subvertem. Então, quando estamos falando de cinema, o cinema norte-americano e Hollywood é o que a gente tem no nosso imaginário coletivo como cinema, como representante do que é cinema. E dentro do que Hollywood se tornou nos dias de hoje,
que é sim esse parque de diversões, como o Martin Scorsese descreveu, que é esse lugar meio vazio, sem ideias e sem criatividade, o Tom Cruise retoma uma linhagem muito antiga do cinema e retoma de modo glorioso, né? É praticamente um seguidor do Buster Keaton, uma espécie de filho tardio do Buster Keaton. Ele retoma essa tradição, fazendo essa Hollywood totalmente alheia e dispersa se encaixar dentro de um trilho histórico, dentro de uma lógica histórica, e o faz de um modo a entregar um filme que parece operar dentro das regras e convenções da indústria, mas que tanto por meio de elementos da sua trama, quanto pelo fato de recusar a tecnologia, pelo menos a tecnologia digital, CGI, né, etc., e se propor a realizar as cenas ele próprio, de colocar a sua própria vida, o seu próprio corpo em risco, ele faz um filme de autor dentro dessa indústria. Né? Para usar termos mais tecnológicos dos dias de hoje, Missão Impossível, esse último filme da saga, é como um vírus que entra no sistema e opera livremente dentro do sistema. O que é uma coisa que a gente simplesmente tinha deixado de ver, ou pelo menos nessas proporções, nessa magnitude. Portanto, dentro do que é o cenário do cinema norte-americano hollywoodiano, né, dos dias de hoje, esse filme que vocês estão prestes a ver ou que já viram é sem dúvida nenhuma o mais importante lançado nos últimos anos, o que faz com que eu continue gostando muito dele e o que fez com que eu o elogiasse efusivamente. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu espero que eu tenha sido claro, que minha fala tenha sido fácil de entender, não tenha ficado muito complicada, né? E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, a todos que participaram desse convite, que me deram essa oportunidade. E um dia, se Deus quiser, quero muito estar com vocês aí, mas não por vídeo, e sim pessoalmente, presencialmente, fisicamente, assim como o Tom Cruise faz em Missão Impossível. Então, se Deus quiser, até uma próxima.